Oi, pessoal, bem-vindos à semana 1 do plano de estudo tutorado volume 3. Então, nós vamos iniciar nosso terceiro bimestre. O tema dessa semana é rapidez de uma reação. Então, a gente tem o seguinte: rapidez ou velocidade de uma reação é uma grandeza que indica como as quantidades de reagentes e produtos dessa reação variam com o tempo, né? Então, para eu medir a rapidez ou velocidade da reação, eu vou olhar como que está sendo consumidos os reagentes e produzidos os produtos, né? A rapidez de uma reação pode se tratar da velocidade com que um reagente está sendo consumido ou com que um produto está sendo formado, tá? Por quê? O reagente é aquilo que está à sua esquerda, né, da seta. Ele vai sendo consumido com o tempo para ser formado o produto, tá? Então, aí você vai avaliar a rapidez da reação. Então, o gráfico aqui, por exemplo. Esse gráfico está mostrando o consumo da amônia por um determinado tempo. Aqui, tá vendo? Está dando tempo em minutos, ele pode dar tempo em horas também. Nesse caso, olha só, você tem NH3 e o tempo. No início, você tinha 32 mol por litro de nitrogênio. Ao final da sua reação, que é aos 250 minutos, né? Não necessariamente o final da sua reação, ele vai ter 4, certo? Então, vamos lá, vamos avaliar aqui o que ele vai pedir. Velocidade média de consumo de NH3. Intervalo de 60 minutos a 250. Então, de 60 minutos. Então, aqui eles têm que usar 16. Aqui usou errado, tá? Colocou 32. Mas, na verdade, se ele está avaliando de 60 minutos aqui, ele tem que pegar a concentração que ele tinha em 60 minutos, que é 16. Então, aqui não é 32, tá? Por que ele coloca em módulo? Porque como eu tenho o NH3, ele é o reagente, a concentração dele está diminuindo com o tempo. Senão, vocês iam obter aqui um valor negativo. Não faz sentido esse valor negativo, tá? Para velocidade ali, não faz sentido você colocar. Então, você coloca entre módulo. Quando tem módulo aqui, você não vai ter número negativo. Você vai ter ele positivo mesmo. Então, seria a concentração inicial dele ali. Eu tenho o seguinte: qual que é a variação da quantidade e a variação de tempo? Concentração final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Qual que é a concentração final aos 250 minutos? 250 minutos eu tenho 4, então 4 menos. Qual que é a concentração inicial? Aos 60 minutos eu tenho 16, eles colocaram errado aqui, tá? 4 menos 16. Sobre 250 menos 60, que é o tempo de 250 e 60. Se ele queria fazer para 32, então eu tinha que ter colocado o tempo zero aqui, ok? Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 28 sobre 190, que dá 0,14 mol por litro por minuto, tá? Dependência da velocidade com a concentração. Outra informação que podemos retirar é que a velocidade de consumo por intervalos. Com o passar do tempo, a concentração da amônia diminui, assim como a velocidade da reação. Então, se você tiver lá um aumentando e o outro diminuindo, se quiser que você fale qual que é o reagente e qual que é o produto, você tem que saber que o dos reagentes diminui com o tempo a concentração e o do produto aumenta. Então, aquela curva que mostra aumento é a do produto e a de diminuição do reagente, tá? Aí aqui vai falar sobre lei da cinética. Aqui está a equação química, então você tem o A, o B, o C e o D, que são os coeficientes estequiométricos. É o número de mols aqui, vai ter 1, pode ser 2, 3, meio, tá? São números que ficam à frente aqui da equação balanceada. O A maiúsculo, B, C e D, eles vão ser, no caso do A, B, os reagentes, no caso do C, D, os produtos, tá? Preste bastante atenção. Aqui ele está falando aqui. Lei da cinética. Velocidade, rapidez de uma reação. K é uma constante, né? Então, você vai descobrir ali, ou ela vai ser dada. Características da reação e da temperatura. Então, né, o K ali, ele tem que ser fornecido, ou ele vai ficar dessa forma aqui mesmo, na forma de K. A e B é a concentração dos reagentes. E A e B é a ordem da reação. Então, A e B são os números que estiverem aqui à frente dos reagentes, né? Aqui, por exemplo, quando você tem essa reação aqui, a velocidade é K, que é a constante lá,
concentração de H3 ou mais elevada a 1, então fica só concentração de H3 ou mais vezes concentração de OH- elevada a 1 também, porque o número que está aqui na frente é 1, tá? Agora, quando fala assim, ó, porém, para reações que acontecem em várias etapas, reação não elementar, a velocidade da reação global é igual à velocidade da reação mais lenta do mecanismo. Então, vai depender a velocidade da reação mais lenta. Porque se ela é a mais lenta, é ela que vai ditar a velocidade da reação. A reação mais rápida, ela ocorre com facilidade, né? Então, quem vai determinar a velocidade é a etapa mais lenta. Então, depende dela, tá? Vamos lá? Aqui ele está falando o seguinte. Na 1, identifica qual curva retratada o comportamento dos reagentes e dos produtos. Eu já citei para vocês, os reagentes, a concentração diminui com o tempo, então qual curva que mostra a diminuição com o tempo? E o dos produtos aumenta com o tempo. Qual desses que mostram isso? Tá? Agora é o seguinte, escreva a equação da velocidade. Então, a equação da velocidade, a gente viu lá em cima, né? Como que a gente vai ter? A gente tem aqui. Velocidade, variação da quantidade sobre o tempo. Se ele pede para você supor que os intervalos sejam de 1 hora. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai avaliar, né? Letra C, vocês vão usar essa fórmula, que é a quantidade, variação da quantidade sobre variação do tempo. O tempo variou. Era 0 inicial e 6 o final. A concentração era 1 e foi para 0, né? Então, fica 0 menos 1 dividido por 6 menos 0, tá? Aí, vai ficar, vocês façam o restante das contas, né? Que é, então, você tem final 0 menos 1, 6 menos 0 e dividido lá. Lembrando que em módulo, né? Agora, na 2, o que você tem? A 2 é o seguinte. Considerando a reação química, então, eu já te deu a reação aqui. Escreva a lei das velocidades. Então, aqui é a lei das velocidades, que é essa fórmula aqui, ó. V igual a K, A elevado ao Azinho lá, vezes B elevado a B. Então, o que você tem que escrever? Ó? Quais são os seus dois reagentes aqui? O O e o NO. Então, a sua velocidade é igual a V igual a K vezes concentração de O2 elevado ao coeficiente estequiométrico aqui, que é 1, vezes concentração de NO elevado ao coeficiente estequiométrico do NO, que é 1 também. Só isso que vocês vão fazer, tá bem simples. A 3, numa reação não elementar, a velocidade dependerá. Então, olha só, do que depende a velocidade aqui numa reação não elementar, né, de várias etapas? Velocidade depende da etapa mais lenta. Então, vocês vão procurar a resposta que vai falar sobre isso, né? Então, depende em relação à etapa mais lenta, né? Aqui, reação rápida e lenta. Gente, rápida e lenta é uma coisa muito relativa, mas aqui a gente vai considerar, por exemplo, lenta aquilo que demora alguns dias, anos, milhares de anos, né? E rápida aquilo que é feito em questão de minutos, segundos, ou até mesmo algumas horas, né? Formação do petróleo, a gente sabe que demora milhares de anos, então isso é rápido ou lento. Liberação de airbag. Então, no acidente, assim que você tem a colisão, aquilo tem que reagir para formar o gás para inflar o airbag. Então, tem que ser o quê? Tem que ser em questão de milésimos de segundos ali, né? A oxidação de uma maçã leva alguns minutos, um pouquinho, 1 hora, 2, né? É bem, se a gente considerar, né? Em relação ao petróleo, por exemplo, bem rápida. Decomposição do plástico, a maioria dos plásticos demora muito a se decompor, milhares de anos, né? E a fermentação do suco de uva, ela não é uma reação muito rápida, não, né? Demora um pouquinho. Então, vocês vão avaliar aqui. Ok? Pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato.